Ô Senhor, toma o teu servo em tuas santas mãos, ó Pai, que ele seja um instrumento nas tuas santas mãos, ó Pai, e com temor e tremor, ó Pai, possa ser usado por Ti, ó Pai, para trazer, Seu Deus, algo do Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Saudar os irmãos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 28. Eu vou fazer 36 anos em setembro, prego desde os meus 22 anos, quando Deus me chamou para o ministério. E nesses 14 anos aproximadamente aí de ministério, para mim, tem sido o tempo mais difícil de pregar esse tempo que nós estamos vivendo. Não sei se os pastores entendem também dessa forma. Porque é um tempo onde as pessoas têm muitas indagações, muitas perguntas. E nós também temos as nossas indagações e as nossas perguntas. E às vezes faltam respostas para a gente, que dirá aquelas respostas que os outros necessitam que a gente dê. Falar de Cristo, falar de Bíblia, falar da fé, falar de esperança, do ano de 2020 para cá, um ano que tem acontecido tantas coisas, tem sido um desafio muito grande. Confesso que tem sido desafiador. Eu fiquei 2 anos sem pregar, então não enfrentei esse desafio. Mas agora que o pastor está querendo aí tirar o atraso que eu estava, tem sido desafiador trazer mensagem para os irmãos. E eu falei com o pastor Jonas, como o tema da igreja é mantendo a essência, né, pastor? Falei isso com o senhor, que toda vez que ele me desse a oportunidade para pregar, eu iria pregar nesse tema. Então, no decorrer do ano de 2021, todas as vezes que eu estiver aqui, permitindo assim Deus, eu estarei pregando sobre o tema mantendo a essência. Vai ser um desafio, mas eu creio que a palavra ela é rica o suficiente para a gente poder falar desse tema os 365 dias do ano e ainda ia sobrar assunto para poder falar desse tema. E como eu estou iniciando essa mensagem falando de desafio, o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é um texto desafiador para esse tempo que nós estamos vivendo. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas, não é algumas, aquelas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui é Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos. A carta aos Romanos é o grande tratado teológico de Paulo, é onde ele fala de temas importantes como salvação, adoção, glorificação, justificação e vários outros temas relacionados à conversão e à fé cristã. E no capítulo 8 é como se Paulo sintetizasse todos esses assuntos que ele trata no livro, resumisse todos esses assuntos que ele trata no livro, e aí ele traz esse texto maravilhoso, que nós usamos várias vezes em nossa caminhada cristã, mas usar esse texto nesse tempo pandêmico que nós estamos vivendo é um desafio. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche seus olhos, vamos orar. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui hoje animado ou animada na sua fé, porque Deus tem algo especial para falar com você nessa noite. Você que está aqui presencialmente, você também que está em casa. Pai, nós estamos aqui agora submissos à Tua palavra e buscando nela respostas para esse tempo em que nós estamos vivendo. Anseiamos, ó Pai, por uma resposta Tua, por um alimento espiritual vindo de Ti através da palavra. Nossa cidade irá enfrentar depois de amanhã
mais um período de confinamento. E no ano passado, quando nós enfrentamos isso pela primeira vez, várias pessoas entraram em depressão, pessoas tiveram problemas em sua situação financeira. Algumas pessoas, até mesmo próximas a nós, para não dizer alguém até mesmo do nosso meio, perdeu emprego, perdeu sustento, perdeu familiares. E isso, ó Pai, faz com que várias e várias perguntas ecoem em nossos corações. Aonde está Deus? Aonde está o Senhor no meio disso tudo? Aonde está o nosso Deus no meio de tanto sofrimento e tanto confinamento e tanto isolamento? E hoje, ó Pai, o Senhor nos traz aqui, no local onde a Igreja Manancial se reúne, para meditar no texto que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor abra o nosso coração nessa noite, que o Senhor, ó Pai, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente venha sair daqui com essa certeza, para que a gente venha sair daqui com a nossa esperança renovada, para que a gente, ó Pai, venha sair daqui com todas as lacunas preenchidas, e tendo a certeza que de fato, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, depois de amanhã, nós iremos viver mais um tempo de confinamento, aí 10 dias, né? O governo da cidade já chamou esse tempo com várias nomenclaturas. Primeiro eles adotaram o termo super feriadão, depois medidas protetivas a favor da vida, é assim que está lá no manualzinho que foi divulgado por aí. Mas o termo que a gente mais conhece, mais fala, e é um termo que surgiu no ano passado, falando no âmbito social, esse termo já é bem antigo, é o termo lockdown. E lockdown é um termo que vem da informática, ele vem da tecnologia da informação. Quem trabalha aqui com informática vai entender isso com mais facilidade. É minha área de profissão, trabalho com TI. E lockdown nada mais é do que um mecanismo, uma ferramenta, um software para poder diminuir fluxo. É para isso que serve um lockdown. Quando uma empresa está tendo muito tráfego de dados numa determinada área, num determinado site, numa determinada página, a gente instala um software, um aplicativo, uma ferramenta, um firewall, para poder barrar um pouco desse tráfego. E ali, naquele setor, naquela empresa, a gente tem uma diminuição do fluxo. Muito se assemelha a esse lockdown social que nós vamos passar a ter com mais ênfase a partir da próxima sexta-feira. O objetivo do governo é diminuir o fluxo. Mas o que eu quero nesse primeiro momento chamar a sua atenção é que o lockdown, ele não tem atuado somente no que diz respeito às nossas demandas sanitárias e sociais. Há coisas da fé cristã, há questões da fé cristã que estão sendo totalmente, na minha opinião, atacadas e também sofrendo uma espécie de lockdown. Como eu disse, o lockdown visa diminuir o fluxo. E eu vejo nesse tempo pandêmico a diminuição do fluxo da fé, por exemplo. A fé é a razão de ser da igreja. Nós entramos para a igreja mediante a fé em Cristo. Nós vivemos a igreja mediante a fé em Cristo. Nós suportamos as adversidades do mundo mediante a fé em Cristo. Mas quando vem a notícia de que 96% dos leitos dos hospitais estão ocupados, quando vem a notícia de que um jovem de 22 anos morre em São Paulo na fila para ser internado, quando a gente percebe que na primeira onda tinha notícias de Covid acontecendo no nosso país, mas era algo, não sei se você vai concordar comigo, era algo que parecia distante, não estava próximo, era algo que acontecia em outra cidade, em outro bairro, lá longe. A segunda onda, que aconteceu ali em meados de setembro, outubro, novembro, a coisa se aproximou mais um pouco. Mas agora, nessa terceira onda, alguns de nós perderam parentes, amigos. Parece que a coisa está ali, na nossa porta. E aquilo que é para ser um fluxo contínuo na vida do crente, que é a fé, a gente está vivendo o antagonismo disso, que é o medo. O medo está dando lugar à fé. Há um outro fluxo também sendo diminuído, o fluxo da esperança. Crente é o povo da esperança.
A gente anseia pela volta de Cristo, esperança. A gente anseia por dias melhores, esperança. A gente anseia por respostas de oração, por milagres, esperança. Mas ao ligar a televisão, ao acessar uma página de internet, ao ligar o rádio, a gente tem sido bombardeado com notícias ruins. Não só em relação à Covid. Hoje eu estava falando isso com a minha mãe. Não tem um minuto sequer que eu entre em algum meio midiático e não seja bombardeado com uma notícia ruim. E isso faz com que a esperança, que é aquilo que nos dá força também para viver a cada dia, vá diminuindo o seu fluxo, vá perdendo a sua força. E a gente vê a esperança dando lugar ao desânimo, à desesperança. Há um outro fluxo também. Eu falei aqui do fluxo da fé, eu falei do fluxo da esperança, mas há também o fluxo das relações humanas. Eu disse isso na semana passada. O brasileiro é um povo de relação. A gente é um povo de contato. O pastor mesmo disse aqui que vontade que eu estou de abraçar, de tirar a máscara, de poder falar. Mas a pandemia, ela está nos distanciando. É uma palavra muito utilizada nesse tempo, distanciamento, isolamento. Aqui mesmo, no nosso auditório hoje, a gente foi orientado a sentar um pouco mais distante uns dos outros. Uma coisa que é muito comum ao chegar na igreja: abraça o irmão que está do seu lado, aperte a mão do seu irmão, cumprimente seu irmão, dê uma palavra. A gente tem que fazer isso agora, piscando o olho, dando um soquinho, dando um sorriso, dando um tchauzinho, porque está havendo uma diminuição no fluxo também das relações. As relações humanas estão dando lugar às relações virtuais. A gente hoje fala até mesmo dentro da nossa própria casa, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, pelo direct do Instagram. E não mais tem esse contato humano, tete a tete, como os antigos diziam. E aí vem esse texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pergunto para você, que sentido faz esse texto nos dias de hoje? Que sentido faz esse texto num tempo pandêmico, onde no nosso país 266 mil pessoas morreram? Se eu olhar para número, é 0,47% da população brasileira. É um número irrisório. A gripe, por exemplo, matou mais que a Covid. A dengue, naquela época que nós sofríamos de dengue, matou mais do que a Covid. Se a gente for somar a quantidade de tempo que a gente enfrentou a dengue, a chikungunya e aquelas outras doenças que os mosquitos transmitiam e ainda transmitem. Mas quando eu chego para uma família que perdeu um ente querido, que está com alguém entubado nesse momento, como chegar para ele e falar assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Faz algum sentido, gente? Sejam sinceros, faz algum sentido? Eu sou militar. Eu já pulei de alturas maior do que esse painel que tem aqui atrás. E nunca me aconteceu nada. Aí eu caio de um degrau da escada lá de casa, fraturo meu pé em 3 lugares. Estou desde outubro andando meio manqueta. E como isso daqui coopera para o meu bem? Como? Você que está enfrentando uma dificuldade, você que está enfrentando um problema, talvez eu pegar esse texto, Romanos 8:28, e aplicar na vida do outro é fácil. Chega alguém para mim: pastor, estou passando por uma dificuldade, estou passando por essa situação, e eu viro para essa pessoa e falo: olha, fica firme, confia em Deus, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. É fácil. Mas quando eu estou no centro da história, quando eu estou no centro do problema, quando eu estou no meio de uma pandemia, quando a gente está às portas de um novo confinamento, e para alguns isso é terrível, significa diminuição do sustento, significa medo de perder o emprego, significa não saber como é que o pão vai entrar em casa, significa não saber como pagar o boleto que vai vencer daqui a pouco. Como chegar para a gente e falar que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Isso me leva a entender que esse bem que Paulo está falando aqui
não é um bem social, não é um bem relacionado a prazer e felicidade, porque esse bem relacionado a coisas boas é muito relativo. O que é bom para o Esdras pode não ser bom para mim. Semana passada eu estava a caminho do Hospital Pedro Ernesto na Tijuca. Eu estava com o dinheiro contado para abastecer, fazer um lanche e voltar para casa. Era o dinheiro contado. No meio do caminho, fura os 2 pneus da frente do meu carro. Os 2 pneus furaram. E aí, mais à frente um pouco, tinha um borracheiro. Deu para eu chegar no borracheiro. Se eu olhar para a minha situação, eu sou cristão. Eu tento a cada dia seguir a Deus com fidelidade. Eu luto contra as minhas fraquezas e contra o meu pecado. E se eu for olhar para a minha situação, naquele momento, na quinta-feira passada, eu vou dizer, cara, deu tudo errado. Isso aqui não foi para o meu bem. Eu ainda chego no Pedro Ernesto e o CD com a imagem do meu exame não abre, eu não consigo ter a consulta. Tenho que gastar mais recursos para fazer um novo exame. Um recurso que naquele momento eu não possuía. E aí eu posso olhar para a minha situação e falar, isso não foi para o meu bem. Mas se eu for olhar da ótica do borracheiro, que quando eu cheguei lá também estava tocando um louvor, e talvez aquele camarada orou, para que Deus mandasse pessoas para ele trabalhar e conseguir o seu sustento. O pastor George chegar lá com 2 pneus furados, ele vai falar, obrigado Senhor, abençoado seja a minha vida, obrigado e glorificado seja o teu nome. Então aquilo que foi ruim para mim, aquilo que não foi bom para mim, para o borracheiro foi excelente, foi sinal da bênção de Deus. Então esse bem que Paulo fala aqui, não é um bem relacionado a bem-estar, não é um bem relacionado à alegria, não é um bem relacionado à felicidade terrena. O que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém. Teve muita gente que enriqueceu na pandemia, e enriqueceu muito. Há uma rede varejista que vende pela internet, inclusive, que se tornou a maior potência em vendas pela internet do mundo. E que a sua Cell está dando palestra no mundo inteiro. Não posso falar que o nome é Magazine Luiza, é por isso que eu não vou dizer. Mas eles estão crescendo cada vez mais. Para muita gente, a pandemia foi uma chacoalhada que fez aquilo que não prosperava prosperar. E para essa pessoa, ela pode dizer assim, que bênção, tudo cooperou para o meu bem. Mas teve gente que na pandemia perdeu parente. No meu trabalho, morreu um colega e a sua esposa, deixaram 2 filhos. Imagina para essas crianças. Teve gente que perdeu o emprego. Teve gente que além de perder o emprego, não está conseguindo um novo emprego. E olhar para esse cenário de um novo confinamento, deve estar sendo terrível. Então, para que a coisa faça sentido, e para que você mantenha a sua essência, nesse próximo confinamento que está prestes, aí está batendo a nossa porta, sexta-feira vai começar. Eu quero que você entenda junto comigo o que é isso que Paulo está falando aqui. Porque eu tenho certeza que se você entender isso, esses 10 dias não vão ser 10 dias de tristeza na tua casa. Não vão ser 10 dias de luto na tua família. Não vão ser 10 dias de cabeça baixa. Mas vão ser 10 dias de poder de Deus na tua vida. Vão ser 10 dias que a tua fé vai ser fortalecida, que o fluxo de esperança vai voltar a correr, que o fluxo de fé vai voltar a crescer. Então a gente precisa entender o que é isso. Como eu disse, o capítulo 8 de Romanos é um resumo de tudo aquilo que Paulo explica em sua carta. É uma síntese do que Paulo está explicando para a igreja de Roma. E quando Paulo fala aqui que tudo coopera para o bem, para entender isso daqui, eu preciso entender um pouquinho de salvação. Eu preciso entender um pouquinho do que é a salvação. A gente tem a mania de reduzir a salvação como um ato onde eu levanto as minhas mãos, entrego a vida a Jesus, venho à frente, alguém ora por mim, eu preencho uma ficha e passo a fazer parte de uma igreja. Isso está certo, isso faz parte. Mas a salvação não é só isso.
A salvação, ela é um ato, mas ela também é um processo. Quando eu entrego a vida para Jesus, acontece um ato de salvação. Eu passo a ser filho de Deus. Eu passo a ser co-herdeiro com Cristo. Eu passo a ser justificado. Eu passo a ser santificado. Eu sou adotado pelo Pai. Mas também há um processo de salvação acontecendo, que começa com a conversão, com o arrependimento, com a fé em Cristo. Mas ele tem algo, tem uma finalidade, tem uma linha de chegada chamada glorificação. E a gente às vezes não se dá conta disso. Eu vou mostrar no texto isso para vocês. Eu quero no texto mostrar para vocês isso que eu estou falando. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 17. Romanos, capítulo 8, verso 17. Eu vou ler bem devagar para você entender. Ora, se somos filhos, tem filhos de Deus aqui? Tem filhas de Deus aqui? Então isso é para você. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Fala bem forte essa palavra, herdeiros. Quando a gente pensa em herança, automaticamente a gente pensa em coisa boa, não é? Pô, fulano morreu, deixou uma herança para mim. Pobre deixa dívida, né? Mas às vezes a gente tem um parente rico, a gente tem alguém com posses e aí deixa uma casa, deixa uma propriedade, deixa um carro, deixa uma quantia em dinheiro. Somos também herdeiros de Deus. Olha a próxima palavra. Co-herdeiros com Cristo. Fale para quem está do seu lado assim, ó, você é co-herdeiro com Cristo. Mas olha o que é essa herança. Aí eu não sei se você vai querer não. Olha o que é essa herança. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A herança não são bens materiais. A herança não são posses. A herança não é um status mais elevado na sociedade. A herança de Deus para a sua igreja é o sofrimento e a glorificação. A herança de Deus para a sua igreja é o sofrimento e a glorificação. Há um caminho que todos nós percorremos ao entregar a vida a Jesus. Há um trajeto, há um percurso, há um fluxo que a pandemia não pode parar, que o lockdown não pode parar, que o confinamento não pode parar, que nenhuma medida do governo pode parar, que é o fluxo do Espírito Santo conduzindo a tua vida para ser glorificado junto com Deus. Só que isso é o estágio final. Até chegar lá, vou continuar lendo. Verso 18 de Romanos 8. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Qual é a herança para esse tempo? Qual é a herança para o tempo presente? Sofrimento. Qual é a herança para o tempo presente? Sofrimento. Não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Qual é a herança para o tempo futuro? A glorificação. Nós estamos no tempo do sofrimento. Esse é o tempo que vai do momento que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Podem acontecer coisas boas, e tomara que aconteça muitas. Deus pode abrir as janelas dos céus e nos abençoar grandemente. É óbvio que Ele pode fazer isso. Mas o que marca, o que evidencia, o que caracteriza a presença de Cristo na sua igreja, não é só a vitória, não é só a bênção, não é só os momentos bons e felizes e prazerosos. É também o sofrimento. Tá, pastor? Mas que bem é esse que Paulo está falando? É exatamente isso. Paulo não está falando aqui, como eu disse, de um bem social, um prazer. Paulo está falando do suprassumo do bem. Paulo está falando de um bem que excede o nosso entendimento. Paulo está falando de um bem que é maior a tudo aquilo que você e eu já experimentamos nessa vida, que é o bem da glorificação. E o que é isso? E o que é isso? Vamos lá. Paulo aos Colossenses vai dizer assim:
Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Seja nos céus, seja sobre a terra, seja em tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele. Cristo é o agente principal da criação, mas não para aí. Fala assim também. E tudo também foi criado para ele. O mesmo Paulo vai falar aos Efésios agora, capítulo 1, verso 10. E nele convergem todas as coisas na plenitude dos tempos. O que Paulo está desenhando aqui é como se a vida fosse um funil. Imagine um funil. E nesse funil entra lockdown, doença, pandemia, Covid, cólera, lepra. Também entram alegria, festa, bênçãos. Bens materiais também entram. Mas o que Paulo está dizendo é que o final desse funil, a ponta desse funil, a porta de saída desse funil, é o encontro com Cristo. Tudo aponta para Ele. Tudo é direcionado para Ele. Ele ainda vai dizer mais aos filipenses. E Ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assumiu a figura de servo, em semelhança humana. Esvaziando-se a si mesmo, passou pela morte e morte de cruz. Mas chegará um tempo em que Deus o exaltará sobremaneira. E todo joelho, que é na terra, que é nos céus, se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse fluxo das fé, esse fluxo do Espírito Santo, não tem como confinamento nenhum, lockdown nenhum, medida nenhuma parar. Não tem como parar. Não tem como parar. Aos Coríntios ele vai dizer, 2 Coríntios capítulo 4, não lembro o versículo, mas eu sei que é no capítulo 4, é lá no final. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Todos nós que somos filhos de Deus, todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, todos nós que vamos enfrentar confinamento, isolamento social, lockdown, todos nós caminhamos para uma só direção, o encontro com Cristo. Se morrermos na Covid, veremos a glória de Deus. Se não morrermos na Covid, Deus será glorificado. Então não precisa ter medo. É só a gente manter essa essência. É só a gente levantar a cabeça. Mais uma vez sacudir a poeira. Porque com o Espírito Santo a gente vai dar a volta por cima. Está no texto. Sabemos que todas as coisas cooperam. Paulo aqui vai usar uma palavra muito interessante. Sinergia. Em Romanos 8, essa palavra vai aparecer pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Passar pelo tempo do sofrimento não é fácil. Não é fácil. Não é prazeroso. Não é bom. E é por isso que Paulo, para que a gente entenda que a gente não está sozinho nisso, Paulo vai usar a palavra sinergia. E eu vou mostrar para vocês aonde ele vai usar essa palavra. Verso de número 16 do capítulo 8. O próprio Espírito testifica. Está vendo aí a palavra testifica? Sinergia. Paulo vai usar também essa palavra aqui no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. Sinergia. Paulo vai usar no verso 29 a resposta para qual é esse bem que Paulo fala. Paulo responde no verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Sinergia. Conforme, a mesma palavra, sinergia.
conformes à imagem de seu Filho. Quando a gente fala, eu sou salvo. Quando você fala, eu sou salvo, eu tenho a salvação. Isso significa que a cada dia, a cada segundo, a cada milionésimo de segundo, Deus está cumprindo em você o propósito dele, que é te transformar igualzinho a Jesus Cristo no que diz respeito à humanidade. No que diz respeito à humanidade de Cristo, a salvação é isso. É nos tornar família de Deus. O texto aqui vai dizer, a fim, verso 29, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro. E nós seremos os próximos. Ele não morreu? Morreremos. Ele não sofreu? Sofreremos. Ele também não padeceu? Padeceremos. Mas o Espírito que ressuscitou ele é o mesmo Espírito que vai te ressuscitar na volta dele. E assim como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. Podem parar o fluxo, podem tirar as pessoas da rua, podem fechar o comércio, podem fechar até mesmo as portas da igreja, mas não podem parar o fluxo do Espírito Santo na vida da igreja, que é pegar cada um de nós e transformar a imagem de Cristo. Não tem como parar isso. Não tem como parar isso. Se eu tentar parar, eu não consigo. Se eu quiser parar isso na minha vida, eu não consigo. Porque a Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, dia após dia, vai se renovar. Ainda que o mundo diga, ele caiu, ele não tem mais jeito, ele está perdido, ele não vai ser glorificado. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se olharem para a gente e falar assim, lá vai aquele que fumava, lá vai aquele que cheirava, lá vai aquele que se drogava, lá vai aquele que se prostituía. A Bíblia diz, sepultado está o velho homem, e em Cristo a cada dia somos nova criatura. Esse movimento, esse fluxo do Espírito Santo, não tem como parar. Não tem como parar. E é por isso que eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua família. Vai começar sexta-feira, dia 26, o lockdown, não é? Vai terminar dia 4, não é? Mas vão ser 10 dias que tu vai entender isso de uma maneira sobrenatural. Que a tua fé vai aumentar. Que você vai ter fé do tamanho de grão de mostarda, que tu vai ver montes se mover. Tu vai ver os montes problemáticos da tua vida se movendo de um lado para o outro. Tu vai começar a ver o movimento do fluxo do Espírito acontecendo naquele teu parente que está afastado, no teu filho que está desviado, no teu marido que não ora mais, na tua esposa que não te ajuda na caminhada. Sabe por quê? Porque é impossível parar o fluxo do Espírito Santo na vida de um crente. O lockdown pode frustrar os meus planos terrenos. Eu tenho uma consulta semana que vem, eu não sei se vai ter. Nós tivemos que adiar a aula do seminário, do instituto. Nós tivemos que adiar o renovar. Adiamos algumas programações, ok. Mas o lockdown não tem como adiar o propósito de Deus na tua vida, que é te transformar à imagem e semelhança do Filho dele, Jesus Cristo. Então, não tem motivo para ficar triste. Não tem motivo para baixar a cabeça. Não tem motivo para se entristecer e ficar com medo. Não tem motivo para perder a esperança. Porque se tudo aqui perecer, tem um lugar preparado para cada um de nós. O meu pai trabalha até agora de Jesus e eu trabalho também. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar um lugar. Tem um lugar onde não vai haver mais maldição, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto. E Ele mesmo, ainda que eu chore hoje, ainda que eu sofra hoje, ainda que eu padeça hoje, mas eu sei que tem um lugar que Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos cada lágrima, cada gota, cada tristeza, cada desamparo, cada momento triste que nós passamos. Ele mesmo vai nos consolar. Sabe por que Paulo usa a palavra sinergia? E assim eu já convido o Ministério de Louvor, já estou encerrando. Sabe por que Paulo usa a palavra sinergia? Porque sinergia significa trabalhar lado a lado.
Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele fala assim no verso de número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Voltando aqui, verso de número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Paulo usa a palavra oikos, que é a palavra casa. Olha que coisa interessante. Nós nos abrigamos em Deus através de Cristo, mas o Espírito desse mesmo Deus se abriga em cada um de nós. Nós nos abrigamos, eu acho que você não entendeu. Nós nos abrigamos em Deus, em Cristo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro em tempos de angústia. Mas o Espírito desse mesmo Deus se abriga em cada um de nós. Oikos, abrigo. É o Espírito orientando os nossos pensamentos. É o Espírito orientando as nossas vidas. Por isso que Paulo vai dizer: vós sois guiados pelo Espírito. Mas quando chega no que diz respeito à fraqueza, a sofrimento, o Espírito muda de função. É como se ele saísse da casa. É como se ele abrisse a porta e saísse da casa. Porque ele passa a ser sinérgico. Ele passa a andar do nosso lado. Sabe os momentos mais difíceis da tua vida? Sabe aqueles momentos que você achou que Deus não estava te ouvindo? Sabe aquele sono que não veio? Sabe aquele choro no meio da madrugada que do nada sobreveio? Sabe aquela tristeza que te pegou de assalto e você acordou com ela sem nem entender o porquê? Era só Deus te mostrando que o Espírito dele está do teu lado. É sinérgico, trabalha lado a lado. O que a gente vai temer, gente? É para temer o quê? É para temer o quê? Tudo coopera para o nosso bem. Pode vir doença, pode vir Covid, pode vir desemprego. Meu pé pode nem ficar sarado. Não importa. Eu sei que eu vou morrer, mas eu também sei que eu vou ser glorificado com Cristo. Eu sei que você vai morrer, seja de Covid ou não, mas eu também sei que você vai ser glorificado com Cristo, porque a Bíblia atesta isso. Diz aí qual o lockdown que pode parar isso. Diz aí qual o confinamento que pode parar isso. Diz aí qual o decreto governamental que pode parar isso. E é por isso que eu vou encerrar essa mensagem apenas lendo o que pode ser a resposta para muitas indagações que nós temos. Olha como é que a Bíblia é atual. Olha como é que a Bíblia é contemporânea. Olha como é que a palavra de Deus que falou lá atrás fala hoje também, fala com poder e graça. Verso 31 de Romanos 8: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem Covid, não tem respirador, não tem falta de leito. Se Deus é contigo, nada pode ser contra você. Continuando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou o próprio filho. Por que ele tem que me poupar? Por que ele tem que te poupar? Antes, por todos nós o entregou. Porventura, também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pega agora aí, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha como é que é atual. Será a tribulação? Tribulação é a palavra tríbulo. Tríbulo era o que usava para amassar o trigo. É um recipiente redondo, uma marreta e batia. Quem aqui nunca tomou pancada da vida? Quem aqui não tem traumas, machucados, rancores
de tanta pancada que tomou, às vezes de quem até está perto. Mas a Bíblia diz: nem a tribulação, até me perdi aqui, 35, nem a tribulação, nem a angústia. Angústia, o termo aqui para angústia é aperto no peito. Continuando, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Olha o que diz agora. Olha a resposta que nós precisamos para esse tempo que nós estamos vivendo. Em todas estas coisas, inclui confinamento, inclui lockdown, inclui Covid, inclui pandemia, inclui desemprego, inclui fome, inclui padecimento. Em todas essas coisas, a Bíblia não fala que a gente é vencedor, a Bíblia fala que a gente é mais. A Bíblia não fala que a gente é vencedor, a Bíblia fala que a gente é mais do que vencedor. É além da vitória, é além do que você pode compreender. Eu e você não temos ideia do que é estar na mesma posição de Cristo. Cristo está à direita do Pai, nós estamos indo para lá, à direita, glorificados, sem pecado. Fique de pé no seu lugar. Permita que de novo a fé comece a fluir na tua vida, a esperança comece a fluir na tua vida, o amor às relações comece a fluir na tua vida, porque a gente não tem nada o que temer. Se o mar se agita e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Declare bem forte essa parte agora, ó. Circunstâncias não alteram, glorificados, chegaremos na linha final, na linha de chegada. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará. Ele cuida de você, querido. Aleluia, declare agora. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Quero fazer um convite a você agora. Você que ouviu essa mensagem, talvez você esteja passando por um momento delicado, difícil. E por mais que você seja um cristão, uma cristã fiel ao Senhor, está faltando forças para enfrentar isso tudo. Entender que tudo isso que você está vivendo coopera para o teu bem, talvez tenha sido um pouco complicado. E nessa noite eu quero te fazer um convite, você que precisa de um renovo na sua fé, de um renovo no seu ânimo, de um renovo na tua esperança, que você se dirija até aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai agir na tua vida sobremaneira, que você vai ver Ele andando contigo lado a lado. Pode vir, vem até aqui à frente. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou
nós confiamos em Ti. E cremos, ó Pai, que o Senhor está em nosso meio. Há irmãos e irmãs nossos, ó Pai, aqui à frente, que precisam de um renovo na relação contigo. Pai, o Teu Filho viveu entre nós e sabe como é doloroso viver aqui nesse mundo. Esse mundo nos odeia. O mundo odiou o Teu Filho e vai odiar cada um de nós também. E é por isso, ó Pai, que nós suplicamos a Ti nesta noite, que aonde há desânimo, que o Teu Espírito Santo encha de ânimo, que aonde há falta de esperança, que o Teu Espírito Santo agora renove a esperança, que aonde há medo, que o Senhor agora encha de coragem e ousadia, que aonde há falta de fé, que o Senhor agora derrame dos altos céus uma porção do Teu Espírito, renovando a fé dos meus irmãos, para que assim, ó Pai, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha a doença, mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha a angústia, mesmo que venha a fome, mesmo que venha a depressão, mesmo que venha qualquer coisa ruim desse mundo, nada tire do nosso coração a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que o Teu fluxo jamais será interrompido, que o propósito do Senhor na vida de cada um aqui irá se cumprir. Independente de lockdown, independente de confinamento, independente de decreto, nós não servimos a homens, nós servimos a um Deus vivo, e a última palavra de cada um de nós é Tua. A nossa vida é Tua, quem direciona os nossos passos é o Senhor. Então, ó Pai, encha a Tua igreja de ousadia, para que sejam 10 dias de vitória, 10 dias de bênção, 10 dias de aumento da fé, 10 dias de milagres, 10 dias de testemunho, 10 dias de ajuntamento contigo, 10 dias de renovo no Senhor, 10 dias de unção do Teu Espírito Santo, 10 dias de cura nos hospitais de Campo Grande do Rio de Janeiro, 10 dias de vidas se rendendo aos Teus pés, 10 dias de pecadores voltando cativos para a Tua presença, 10 dias de pessoas afastadas voltando à comunhão da Tua igreja, 10 dias de quebrantamento, 10 dias de avivamento na nossa cidade, Senhor. É pelo Teu nome que nós oramos assim, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja Manancial e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. E o povo de Deus diz amém. Se Deus falou contigo, aplauda ao Senhor. Tenha uma ótima noite. Que Deus te abençoe.